Provérbios 21, 2. Leiamos. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Mais uma vez, vamos ler. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração nessa manhã. Precisamos ser iluminados pela Tua palavra. Precisamos, Deus, ser guiados pelas Sagradas Escrituras. Isso só é possível por meio do poder do Teu Espírito Santo, da capacitação. Por isso nós rogamos ao Senhor, fala ao coração de cada um, que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades e também, Deus, que ela transforme aquilo que precisa ser mudado em nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quem somos nós é uma pergunta que precisa ser respondida e corremos o risco de atravessar a nossa existência sem saber muito bem quem fomos enquanto vivemos nesse mundo. Nós somos uma mistura estranha, porque tem coisa em nós que só tem em nós. Tem um jeito seu de ser que nenhum outro vai ter. Tem uma maneira de responder à vida que você tem que nenhuma outra pessoa faz igual. Por outro lado, nós somos a mistura de muita gente. Nós somos um pouquinho dos nossos pais, somos um pouquinho dos nossos avós. Numa data como essa, 31 de dezembro, nós temos muitos sentimentos aqui misturados. Tem gente que está feliz, só feliz. É uma alegria essa data, vai ajuntar a família, vai estar todo mundo ali na mesa da ceia, celebrando mais um ano que está acabando, e aí o ano novo que vai chegar, mas tem gente que não está tão feliz. Principalmente, e a gente percebe isso na vida pessoal e também na vida ministerial, que quando um membro da família parte, vai embora, a ceia não é a mesma coisa. A ceia da virada, a virada é uma data difícil, assim como o Natal, né, que são datas muito familiares, mas quando a família está em luto, ou mesmo não em luto, mas assim, perdeu alguém nos últimos anos, até recompor, até voltar a ter a mesma alegria, a mesma festividade, vai um processo. Então nós estamos numa data que ela é mista, ela tem um misto de sentimentos, de emoções, e isso acontece porque ao mesmo tempo que nós somos indivíduos, nós também somos grupo, somos coletivo, somos pessoas formadas por dois processos, um processo que é único, eu sou eu e ninguém é igual a mim, mas o outro processo em que eu sou eu e eu tenho um monte de gente junto comigo. Eu ouvi uma música de um português, o nome dele é Luís Trigacheiro, depois vocês podem procurar, é uma música muito bonita, portuguesa. Luís Trigacheiro, ele tem uma música que diz: quem me vê, quem me vê. E a música diz assim: quem me vê não sabe bem, de verdade, quem eu sou. Vê o olhar da minha mãe, que o herdou do meu avô. Quem me vê, vê o meu pai, neste meu jeito de ser, que o meu pai herdou do pai, que herdou do pai ainda antes de eu nascer. Sou um pouco da essência de tanta gente, sou mistura de tanta coisa diferente, vindo de tanto lado, o meu fado é castiço, é mestiço, e é isso que eu sou, tal como era o meu avô. Somos assim, somos seres únicos, mas ao mesmo tempo somos uma mistura de tanta gente. E neste dualismo entre eu ser único, mas ao mesmo tempo eu ser a mistura de tanta gente, eu preciso traçar um caminho para mim na vida. A minha vida precisa ter um rumo, ter um norte, uma direção. E sempre também nas viradas de ano a gente repensa o nosso caminho. Às vezes não muda tanto quanto pensa, mas pensa. Nós queremos dar um novo trajeto para a nossa história de vida. Coisas que geralmente nós temos dificuldade, nós então colocamos sobre a mesa e falamos: olha, esse ano eu preciso mudar nisso, nisso e nisso. Dura até 3, 4 de janeiro.
geralmente, a nossa disposição de mudança. Mas a gente se propõe a mudar. Só que no percurso descobre que não é fácil a mudança. A mudança mexe com muita coisa, muito conteúdo. O nosso cérebro já está todo acostumado a responder à vida do jeito que a gente responde. E uma mudança, dependendo do tamanho dela, vai ter que passar por uma reestrutura completa do pensamento, das emoções, das vontades. E aí a gente descobre que mudar é mais complicado do que a gente imagina. Mudar de caminho, nossa, mudar de caminho é um desafio. Mudar o rumo, a trajetória da nossa história é alguma coisa que nos dá muito trabalho, consome muita energia, e por isso muitas vezes nós preferimos continuar o caminho que já vem sendo desenvolvido e a gente deixa as grandes mudanças de lado. E vou dizer, talvez você concorde comigo ou não, mas quanto mais idade a gente tem, mais difícil o processo de transformação, porque nós vamos ficando enrijecidos, duros, perdemos a capacidade, a elasticidade da infância, talvez da adolescência, da juventude, e a vida adulta vai nos tornando cada vez mais firmes naquilo que a gente entende como sendo o nosso caminho. E nós estamos diante de um texto que nos convida a se mexer, um texto que nos convida a abrir o coração para a transformação. Por isso eu quero propor como tema hoje de manhã, em 2024, desconfie para confiar. Qual a sugestão para 2024? Desconfie para confiar. Se você quer confiar, desconfie. Não tem como confiar no Senhor sem desconfiar de si mesmo. Não tem como você depositar o seu coração diante de Deus se você não entender que precisa desconfiar do seu coração. Esse versículo, ele precede pelo versículo de número 1, que diz a respeito da soberania de Deus. O texto vai falar como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O coração do rei é guiado pelas mãos de Deus. Então, se no primeiro versículo nós temos o enaltecimento da soberania de Deus, os poderosos geralmente, eles acreditam que as grandes decisões estão nas mãos deles. Todo poderoso, ele tem essa sensação. É ele que define o rumo da história, é ele que define o rumo do Brasil. Não é? Os políticos pensam que é assim que funciona, e muitas vezes é assim mesmo. Só que os políticos e os poderosos muitas vezes não sabem ou se esquecem de que os corações deles estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, o versículo 1 vai enfatizar essa soberania de Deus. Por mais que você ache que tem poder, não se engane, tem um poder maior do que você, e esse poder é que conduz a história. Mas no verso 2 nós temos não o enaltecimento da soberania de Deus, que já foi desenvolvido no capítulo 1, no versículo 1, mas nós temos o enaltecimento da onisciência divina. Esse Deus soberano é o Deus que sabe de todas as coisas. E aí, nós precisamos então, quando estamos diante desse Deus, começarmos a questionar e a fazer uma avaliação a respeito dos nossos caminhos, a respeito da nossa história, da nossa vida, da nossa trajetória. E a primeira coisa que precisamos então desenvolver para aprender a desconfiar no primeiro momento e depois confiar no Senhor é entender que cada homem tem o seu caminho. Eu tenho uma vida para ser trilhada que ninguém vai trilhar por mim. Alguém tem dúvida disso? Não. Você também. Ninguém vai escrever a sua história de vida. A gente até tenta. Os pais escrevem a história de vida dos filhos até uma determinada fase. Mas pai e mãe, você que ainda tem filho criança, adolescente já começa a descobrir que não guia, né? Os pais começam a descobrir que não tem controle total sobre a vida dos filhos. Mas quando a juventude, a maturidade chegar, os pais se deparam com uma realidade de que eles não têm controle algum sobre a vida dos filhos. Porque cada indivíduo é treinado nas fases iniciais para poder desenvolver a sua própria trajetória. E você vai fazer as suas escolhas. Nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na doutrina de que é Deus quem nos escolhe para a salvação. Só que esse Deus que nos escolhe para a salvação, Ele também nos dota da capacidade de fazer escolhas.
Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos na vida. À medida que as fases vão se desenvolvendo, coisas são colocadas diante de nós, e nós então temos que ter maturidade para responder a esses dilemas, a essas questões da nossa existência. Por exemplo, 17 anos, talvez uma fase até precoce, 18, 17 anos, os nossos adolescentes que estão começando a entrar na juventude, já precisa tomar uma decisão importante, que é o quê? Qual curso vai fazer na faculdade? Eu já até sugiro aos pais, precisamos diminuir a pressão sobre eles nessa fase. Eles podem até começar um curso e no meio do curso falar, não é isso. Não fique desesperado com seu filho, porque é muita pressão para tão poucos anos de vida. Às vezes eles acertam, já sabem o que querem, e está tudo bem, vida que segue, mas às vezes eles acham que é uma coisa e de repente eles falam, mãe, pai, não é isso, eu não quero engenharia, eu quero medicina. Ou estão na medicina, não, eu quero biologia, e o pai e a mãe ficam malucos. Não, pode, calma, a escolha é sua. Aprenda que agora você vai tomar as suas decisões e você vai colher os frutos das decisões que você toma. Viver é isso, viver é decidir. Isso manifesta, irmãos, essa capacidade singular. Ninguém pode viver a minha vida e eu não posso viver a vida de ninguém aqui. Isso revela a criatividade de Deus. Imagina o quanto Deus é criativo. Durante toda a história da humanidade, todos os humanos que já habitaram na terra, nenhum viveu a vida do outro. Cada um teve a sua própria história. Tem coisas em você que ninguém tem. Tem um jeito de ser seu que ninguém consegue fazer igual. O pensamento, o cérebro, ele funciona de maneira muito singular. É claro que existe uma tentativa de nos fazer sermos como indústria, como produção em série, né? Se você pega um celular, dependendo da marca do celular, aliás, qualquer celular, ele vai ter uma série, vai ser tudo igual. Se não está igual é porque está com defeito. Você pode ir lá na loja trocar, porque tem que ser tudo igualzinho. Tem que funcionar tudo de maneira equivalente. Às vezes, até isso é fruto de uma revolução industrial que quer fazer com que nós sejamos todos iguaizinhos. Tem que ter os mesmos pensamentos, tem que ter a mesma atitude diante dos eventos da vida, a mesma resposta diante dos questionamentos. Isso é impossível, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais e nós podemos sim ter perspectivas de vida diferentes. A moda mesmo, passarela, Milão, Paris, às vezes tenta estabelecer padrões, não é? Padrões de beleza. Beleza é assim. Se você não está nesse perfil, você não se enquadra em beleza. Isso é anticristão. Porque Deus criou cada um com a sua beleza única. E não dá para colocar num padrão. Você é fruto da criatividade divina, com a sua altura, com o seu cabelo, com a cor da sua pele, com o jeito que você é fruto da criatividade divina. E esse Deus criativo, ele não faz pessoas iguais. Se bem que tem alguns países que a impressão nossa é que é tudo igual. Mas não é não. Quem vive no país lá sabe que é diferente. É que a gente olhando de fora não consegue às vezes distinguir muito. Mas cada um é um, cada um tem um olho, cada um tem uma mão, cada um tem um pé, cada um é um, e louve a Deus por isso. Pare de se olhar e ficar achando que está faltando isso, está sobrando aquilo. Está faltando nada. O Deus criativo um dia parou para pensar em você e produziu você para ser exatamente como você é. Amém? Amém. Pronto, vamos ficar felizes em 2024 com quem nós somos. Porque reclamar do jeito que você é reclamar que o autor errou. É como se você dissesse, Deus não projetou como deveria. E aí, geralmente, quando a gente faz isso, eu deveria ser assim, o assado, eu podia ser mais alto, eu podia ser, meu corpo podia ser assim, meu nariz podia ser dessa forma. Quando a gente começa com esse discurso, é porque nós estamos intoxicados com um padrão de moda que alguém estabeleceu sobre beleza, não é isso? E a gente olha para si e fala, mas eu não me enquadro aqui,
Mas o Deus criativo disse, não tem que enquadrar aqui, porque eu não tenho que fazer todo mundo para ser dessa forma. Eu faço pessoas diferentes, porque cada um, cada um tem a sua singularidade. O materialismo, que é a filosofia ou o ensinamento, né, de que você precisa basear a sua felicidade através dos produtos que você tem, através dos bens que você tem, o seu status. Quando você tem alguma coisa, isso torna você melhor do que os outros. É uma outra forma equivocada de categoria para tentar definir as pessoas e colocar todo mundo num grupo, né? O grupo do eu tenho e você não tem. Agora, irmãos, diante de todas essas opções, todo homem tem o seu caminho único. Você vai fazer as suas escolhas. E essas escolhas, elas são feitas através de valores e crenças que você vai acumulando ao longo da sua vida. Todo começo e fim de caminho são iguais. Presta atenção. Todo mundo nasce do mesmo jeito, saindo da barriguinha da mamãe. E todo mundo vai terminar do mesmo jeito. Onde? No cemitério. Quer ser cremado, porque crema no cemitério ainda. Quer seja enterrado. O começo e o fim são equivalentes. Mas entre o começo e o fim, nós temos o meio, que é a vida. E durante a vida nós fazemos as nossas escolhas e arcamos com elas. Todo homem precisa ficar então atento à escolha que faz. E quem define a construção do caminho é você mesmo. Você mesmo. Ah, pastor, mas é Deus, Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano e na soberania dele, ele permitiu que você pudesse fazer escolhas e permitiu também que você arcasse com as consequências das suas escolhas. Quem avalia o caminho? Eu estou caminhando, está todo mundo aqui caminhando, todo mundo aqui, está prosseguindo na vida. A virada de ano é a prova cabal de que nós estamos num processo de caminhada, e vamos virar mais um ano nesse processo. Este momento é um tempo de avaliação, questionamento, o que precisamos mudar? E aí, nós então, olhando para esse texto, podemos responder essa pergunta. Cada homem tem o seu caminho, diz o texto. Todo caminho do homem. Então, todo homem tem um caminho. E cada caminho passa por um processo de avaliação. Todo homem tem um caminho e todo caminho é avaliado. E nós estamos numa época de avaliar os nossos caminhos, porque, culturalmente, a virada de ano é uma fase importante para isso. Nesse processo de autoavaliação, nós precisamos estabelecer critérios. Nós avaliamos a nossa própria vida de acordo com alguns critérios. E aí, tem alguns exemplos aqui. A herança familiar. Eu aprendi coisa com meu pai, que meu pai aprendeu com o pai dele, que eu herdei isso. Está em mim. E eu vou fazer as avaliações, as escolhas da minha vida à luz daquilo que eu aprendi na minha família. Então, nós temos a herança familiar marcada por crenças, por valores que são transmitidos de geração em geração. Existe também um processo de status social. O que a sociedade quer que eu faça, de que forma ela quer que eu responda às questões da vida. E para esse status social existe uma pressão. Por exemplo, nós sabemos que no mundo ocidental valoriza-se muito as classes sociais. Muita gente avalia a vida de acordo com a classe. Se eu pertenço a determinada classe, é porque eu fiz escolhas sábias. E aí eu olho para aquele que não pertence à minha classe e eu digo, ele não pertence à minha classe porque ele não fez as mesmas escolhas que eu. E eu começo a avaliar todo mundo a partir da minha classe social. Acreditem, mas tem gente que avalia, faz uma autoavaliação de sucesso, de estar no caminho certo, a partir das marcas dos produtos que tem. A marca do carro, a marca da roupa que usa. Estudando materialismo, eu convido você a fazer isso, né? Ler aí sobre o materialismo, estudado tanto na sociologia quanto na psicologia social. Quando ele vai falar sobre marcas, o materialismo diz assim: quanto mais o indivíduo valoriza a marca que ele usa, marca de roupa, marca de carro, mais ele revela o vazio que ele tem na alma. É como se as marcas fossem um trampolim para dizer: olha para mim e veja bem quem eu sou, pela marca que eu uso, por aquilo que eu tenho. Quando você diz, olha para a marca, é a marca que está comunicando, não é você. Se é a marca que está comunicando, é porque você está se entregando.
dizendo: eu sou tão vazio que eu preciso de uma marca para dar um upgrade em mim. Entenderam? Esse é o raciocínio simples do materialismo, do consumo. Uma coisa que nos choca também, e talvez aqui no Rio, quem vive aqui, quem é daqui sabe, o CEP. O quanto o CEP tem valor. Muitas pessoas são definidas a partir do CEP. Já existe um padrãozinho. Qual é o CEP? Onde você mora? E aí, o indivíduo é avaliado a partir do lugar em que ele reside. E nós temos categorias sociais que definem isso. Outros são pelo sobrenome. O sobrenome é que dá um respaldo para que a pessoa faça uma autoavaliação e avalie também os demais. Eu tenho tal sobrenome e os outros não têm. E se eu tenho e ele não tem, eu estou acima dele. E aí, meus queridos, a gente pode ir para uma lista, né, que pode passar amanhã aqui tratando dela, né, o nome, o título, né, tem pessoas que valorizam mais o título do que o nome. Isso é uma disfunção. Seu nome é muito mais importante que seu título. Quando você nasceu, seu pai não te deu um título, te deu um nome. Então o seu nome te acompanha desde quando você nasceu. Aí de repente algum título surge pelos estudos e você começa a valorizar mais o título do que o nome. Você está se entregando. A profissão e tantas outras coisas que muitas vezes nós usamos para fazer uma autoavaliação do nosso caminho. Ah, eu não sou feliz porque não tenho tal título. Eu não sou feliz porque não moro em tal CEP. Eu não sou feliz. E aí, presta atenção. Isso são categorias humanas. E nós corremos o risco de fazer essa avaliação, e nós corremos o risco de usar esses parâmetros para colocar os nossos propósitos para o ano que está se iniciando. Muito cuidado, porque esses não são os critérios cristãos e bíblicos que Deus estabeleceu para a nossa autoavaliação. A sociedade também tem os seus pacotes, está tentando nos enquadrar em seu sistema, em seus pensamentos, em suas ideologias. E como hoje está difícil, talvez por causa da revolução midiática, hoje você precisa pensar de um determinado jeitinho. Se você não pensa de acordo com aquilo, você vai ser excluído e taxado de alguma coisa fóbica. Sexo, o que você pensa sobre relação sexual? Se você não se enquadrar naquilo que a sociedade, ou parte da sociedade, geralmente que ocupa a mídia, não só no Brasil como no mundo, se você não se enquadra exatamente naquilo que eles colocam, você vai sofrer alguma retaliação. Isso é uma tentativa de acabar com a nossa singularidade. Como único ser que eu sou, eu posso pensar o que eu quiser, ou não. Só que vai ter consequências esse pensamento. Agora, quem vai estabelecer as consequências dele? Muitas vezes você tem uma pressão social para confrontar aquilo que você tem como pacote de ética e de valor, pautado na Bíblia, que vai tentar tornar esses seus valores e essa sua crença como alguma coisa menos importante do que aquilo que estão tentando imprimir. E tem também os princípios espirituais. Nós somos carregados por questões religiosas, bíblicas, que nós entendemos como sendo fundamentais para a nossa autoavaliação. Todas essas fontes fornecem o conteúdo, só que cada pessoa vai se desenvolver de acordo com os seus critérios de escolha. Nós vamos formar um mosaico na nossa alma. O mosaico da minha alma é completamente diferente do seu, porque a minha história de vida é outra. Eu tive uma criação peculiar que é minha. Os meus irmãos, né, mesmo crescendo na mesma casa, cada um também se desenvolveu de maneira diferente e criou um mosaico diferente. Então nós temos essa singularidade de sermos únicos, mas ao mesmo tempo nós somos convidados para viver em comunidade. E aí no ano que está se iniciando, nós corremos o risco de começar agora a fazer as nossas autoavaliações fundamentados em princípios perigosos, em princípios que podem gerar no nosso coração uma confiança muito grande, porque o que diz o provérbio? Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Nós achamos que o jeito de nós sermos é o melhor jeito possível. E se as pessoas que estão ao meu redor não concordam com o meu jeito de ser, que elas mudem.
Esse tipo de atitude não encontra fundamento nas Sagradas Escrituras. E é exatamente isso que o texto está condenando. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Nós achamos que as nossas escolhas são sempre melhores. E o risco é nós criarmos um processo de argumentação para convencer os demais disso. E aí nós vamos então usar a argumentação para justificar as nossas escolhas, a persuasão para explicar. É outra ferramenta de ouro. Não, sabe por que eu escolhi isso? Sabe por que eu penso assim? E aí eu tento usar todos esses recursos da oratória para convencer os que estão ao meu redor que o meu jeito de viver, as escolhas que eu fiz, elas são superiores à dos demais. A internet e os coachings fizeram uma parceria maravilhosa. São aliados para tentar instruir os outros a se mostrar como superior aos demais por causa das suas próprias escolhas. O processo funciona mais ou menos assim. A pessoa se torna obstinada pelo seu próprio caminho. É isso, a vida é isso. Eu tenho que fazer desse jeito. E eu coloquei na minha cabeça que viver engloba exatamente esses elementos. Ninguém vai tirar. Confiança, autodeterminação. Ninguém vai me desviar do caminho. E aí Provérbios diz: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. A pessoa então ela cria justificativas pela sua própria decisão, e qualquer contraponto, crítica ou discordância é uma afronta pessoal. É assim, não muda, e se você discordar de mim, você está me afrontando. O próprio eu, é blindado numa redoma resistente. Provérbios está dizendo: não entra por esse caminho. Não fique tão seguro das suas decisões. Desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo. Isso é para todas as fases da vida, gente. Isso não é só para adolescente e jovem, não. Tem muito filho adulto que está vendo os pais avançando em idade e que ficam com medo dos pais morarem sozinhos, ficam com medo dos pais caírem, ficam com medo dos pais dirigirem já à noite. Quando esses filhos vão falar, quando esses filhos vão orientar, esses pais se utilizam de uma autoridade que eles têm, mas que às vezes pode ser mal usada. Os pais: você está querendo dizer o que eu tenho que fazer da minha vida? Você está achando que eu não sei tomar as minhas decisões? E aí gera um conflito familiar, e o filho também não quer mandar no pai, não quer mandar na mãe, mas também não sabe que não pode deixá-lo achar que está novo, como ele estava há 15, 20... Eu estou falando alguma coisa de outro mundo? Não, né? Pais, avós, bisos e bisas, vamos desconfiar. Não seja tão autoconfiante. Não acho que você consegue. Calma. A gente precisa ter flexibilidade para ajustar nas relações. Você é único, mas vivemos em comunidade. Adolescentes, crianças precisam ouvir os pais. É verdade que tem hora que papai e mamãe parecem pessoas de outro século. E eles são, porque nós nascemos lá no século passado. Só que de vocês, que o século virou agora. Mas eles têm alguma coisa que vocês ainda não têm, chamada vivência, experiência. Meus queridos, vamos todos na igreja da Gávea sermos menos confiantes em nós mesmos. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Ouça. E vou dizer uma coisa que vai parecer paradoxal. Se aproxime mais de quem critica você. É um perigo você andar só com quem concorda. É um perigo. Ouça mais a sua esposa. Ouça mais o seu marido. Não fique tanto na defesa. Flexibilidade. Sabe por quê? Porque quando nós nos blindamos,
nós nos blindamos porque nos sentimos inseguros. Ninguém fala, ninguém pode dar uma opinião diferente do que eu penso. Essa blindagem revela insegurança, fragilidade. É por isso que as pessoas blindam o carro no Rio de Janeiro, porque elas se sentem inseguras, desprotegidas. Quanto mais blindado e resistente você for para ouvir a opinião diferente, mais você se mostra como frágil. Relaxa, tranquilize seu coração, ouça, converse, troque ideias. Não precisa ser alguém que vai sempre pela opinião dos outros, não precisa, mas precisa aprender a ouvir. Mais bem-aventurado é ouvir do que falar, para que nós não nos tornemos como um Salomão na velhice. Olha que Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Eu não quero terminar a vida como Salomão termina aqui em Eclesiastes, vocês querem? Para tudo que Salomão olhava, ele falava, vaidade. Considerai, diz Salomão em Eclesiastes 2:11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Tudo que eu fiz, tudo que a minha mão fez, eu avaliei. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão faz um checklist: posses, sabedoria, festas, trabalho, tudo era vaidade. Sabe o que é vaidade? A tradução de vaidade para nós é uma bola feita de sabão, aquela bolha de sabão. Quando criança a gente brincava muito com bolhas de sabão. Depois a gente foi, perdendo o encanto por isso, mas dependendo, em alguns lugares que você vai, nas praças da cidade, tem alguém que brinca. Agora tem um negócio assim, 2 varas enormes, que o indivíduo faz lá uma bola de sabão, que ele enche a praça com bola de sabão, fica a coisa mais linda. Bola de sabão encanta, brilha, reluz, tem cores, chama a atenção, mas com ploct ela acaba. Vaidade é isso. Por um momento você acha que tudo tem luz, encanto, brilho, e de repente, ploct. A vida é um ploct. Não dê uma importância demasiada às suas opiniões. 2024, coloque no seu coração: Deus, não me deixe mergulhar no encanto pelas minhas opiniões e sair brigando com todo mundo por coisas tão ploctes. Pô, vale a pena? Vale a pena. Você quer comer um peixe, a sua mulher quer ir na churrascaria. Vale a pena a briga? Você quer ir no cinema, o seu marido quer ir no teatro. Vale a pena a briga? Ploct para vocês, né? Esse é o desafio. Não vamos dar importância para aquilo que é pequeno. Vamos nos lembrar do que Jeremias falou, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, precisamos desconfiar do nosso coração. As nossas convicções, elas são perigosas, elas crescem num terreno contaminado, que é a nossa alma. Então, abaixe a guarda, acalme-se, não seja tão convicto daquilo que você acredita como sendo a solução para os problemas da humanidade. Vamos ser mais desconfiados de nós mesmos. Vai melhorar muito a nossa qualidade de vida, muito. Nós vamos evitar muitos conflitos e muitos confrontos, se nós entendermos que a nossa opinião é só uma opinião. Isso serve para a sua casa, serve para o seu marido, serve para você, esposa, serve para os filhos, serve para os pais. O que é opinião, a gente trata como opinião.
porque nós corremos o risco de estabelecer caminhos que são perfeitos aos nossos olhos. Mas aí também corremos o risco de nos tornarmos tão seguros como o apóstolo Pedro. Jesus diz para o apóstolo Pedro: você vai me negar, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes quando o galo cantar. O que Pedro responde? Lá em Mateus 26, 35, disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus disse: você vai me negar. Pedro disse: o meu caminho está decidido, não negarei o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer. Jesus diz: Pedro, não confie tanto em você mesmo. Gente, se Pedro, que conviveu com Jesus 3 anos, estava tão enganado, qual a chance que nós temos? Não sejamos tão autoconfiantes. Sabe por quê? Porque é na desconfiança em nós mesmos que nasce a confiança no Senhor. Eu só vou confiar no Senhor quando eu desconfiar de mim mesmo. Porque se eu confio muito na minha opinião, no meu jeito de ser, no meu sistema de crenças e valores, e eu estou rígido nisso, não tem espaço para o que Deus pensa. Eu já decidi como que a coisa tem que ser. O nome disso é arrogância, prepotência, orgulho. E isso tem consequência. E é assim que o versículo termina. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. 2024 é o ano para você desconfiar de você mesmo. Abrir a porta do seu coração e falar assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Seu coração é danado, seu coração é custoso, seu coração, que é você mesmo, é trapaceiro, é impostor. O meu também. Por isso a gente não pode fincar a nossa confiança nele. Quem avalia o seu caminho? Se for Deus, então você vai desconfiar das suas autoavaliações. Olha o que diz esse comentarista, o Altke. Ele vai falar o seguinte: a desconfiança de si mesmo deve encontrar correspondência numa confiança ousada no Senhor, que cumpre suas promessas de abençoar os retos. Quando eu desconfio de mim mesmo, eu abro uma porta para aprender a confiar no Senhor, e eu tenho certeza que a bênção dele virá sobre a minha vida. E aí nós, para encerrarmos, temos alguns textos aqui que nós precisamos levar com a gente para 2024, especialmente se tratando desse tema. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Quem confia no Senhor não confia em si mesmo. Não tem como acontecer as duas coisas. Para você confiar num, você tem que desconfiar do outro. Espera aí, pastor. Então, quando eu estou tendo uma autoconfiança exacerbada, eu estou desconfiando de Deus? Sim. E quando eu desconfio de mim mesmo, eu estou num processo de aprender a confiar no Senhor. Não tem como confiar nos dois ao mesmo tempo. Quem confia em Deus, desconfia de si mesmo. Quem desconfia de si mesmo, confia em Deus. Esse é o caminho. Provérbios 3:5 deixa isso claro. Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer os seus planos, mas não confie neles. Busque a resposta do Senhor. Não coloque, não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Se nós lêssemos o livro de Eclesiastes sem chegarmos no capítulo 12, eu acho que a gente aumentaria a depressão. A gente ficaria pior. Seria um livro para não ler na Bíblia. Porque misericórdia,
Nada vale a pena nessa vida. Mas Salomão, como homem sábio, ele termina o livro dizendo: de tudo o que vocês têm ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão, que diz que tudo é vaidade, termina o livro falando: presta atenção, só tem uma saída: tema ao Senhor, confie no Senhor, creia que Deus é aquele que governa a sua vida, que sustenta você, se assombre com a grandeza de Deus. Meus irmãos, o nosso desafio para 2024 é nos assombrarmos com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus. Ele é aquele que reina sobre os reis, Ele é aquele que conduz a história, Ele é aquele que conhece o meu coração. Por isso eu desconfio de mim mesmo e passo a confiar nele, porque a minha vida depende dele, é Ele quem guia os meus passos, e eu descanso completamente no governo dele sobre mim. Essa é uma atitude de fé que Deus nos convida a ter para o ano que vai se iniciar. Por isso, eu concluo esse sermão dizendo para você: você é um pouquinho de muita gente. Você pensa um pouco como sua mãe, você tem um pouco a aparência do seu pai, mas você é você. Único, singular. E você é quem escreve a sua história. Você é quem escreve a sua história. Ah, mas Deus não é soberano? Sim, mas o que você escrever de errado, na soberania de Deus, Ele diz que você vai colher as consequências. Então, cada decisão que você tomar em 2024, pergunte para Deus: isso está na origem do meu coração ou do teu coração? É da minha vontade ou é da tua vontade? É o meu caminho ou é o teu caminho? E opte sempre pelo caminho do Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quem confia em si mesmo é um jogo. Pode dar certo, pode dar errado. Mas quem confia no Senhor, não tem como dar errado. Que os nossos corações no ano de 2024 estejam inteiramente depositados aos pés do Senhor. E que, como Calvino, nós possamos dizer: o meu coração eu te entrego, ó Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração. Às vezes nós queremos fazer da nossa opinião algo tão verdadeiro como a tua palavra. Às vezes aquilo que achamos, nós queremos tornar tão seguro quanto aquilo que o Senhor estabeleceu. Tem misericórdia de nós, Deus. Trata desse nosso coração enganoso, contraditório. Enfraqueça, Senhor, a cada dia mais o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. Que sejamos homens e mulheres quebrantados em 2024, inseguros, e que reconhecem que a segurança vem do Senhor. Nos ensine a temer o teu nome. Nos ensine a nos assombrar com a tua grandeza. E nos ajude a confiar em ti, mesmo que para isso tenhamos que desconfiar daquilo que lá no fundo a gente acha que é verdade indiscutível. Se não estiver fincado na sua palavra, que o Senhor nos ajude a colocar isso no terreno da dúvida, porque se não vem do Senhor não é tão seguro. Nos ajude a nos apropriar daquilo que vem do Senhor, porque só isso pode nos conduzir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E é assim que nós queremos viver no ano que vai se iniciar, focados em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.